Oi gente, como é que vocês estão? Meu nome é Jean Gouveia, sejam muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu quero falar para vocês 5 erros que é muito comum se cometer em um ensaio, principalmente se você é iniciante. Então muitas vezes a gente vai fazer um ensaio, principalmente quando a gente está começando, e a gente negligencia algumas etapas, alguns passos que são importantes para a fotografia, são importantes para o seu negócio, para o seu cliente também, e a gente acaba negligenciando, achando que não tem importância, e isso é muito importante muitas das vezes para a decisão do cliente te contratar, de um feedback, de alguma recomendação. Então esses 5 passos, principalmente se você está começando, vão ser muito importantes, vão te colocar na frente de muitos fotógrafos, e se você seguir esses passos, com certeza você também não vai ter problemas futuros. Então vamos lá. O primeiro passo, gente, é um contrato. Faça um contrato, gente, muito bem feito, detalhado, com todas as cláusulas, deixando muito claro cada etapa do seu contrato para que não falte em nenhuma das duas partes. Gente, o contrato ele é muito negligenciado, porque muitas vezes o fotógrafo acha que é um simples ensaio, não estou fazendo nenhum evento, não estou fazendo um casamento, então não precisa ter contrato. Gente, não é assim. Principalmente se você trabalha com a internet, que é muito importante você divulgar o seu trabalho, criar portfólio, por exemplo, você vai divulgar essas imagens na sua rede social, no seu website. Então é muito importante que esse contrato proteja tanto o seu cliente como você. Então se você vai fazer um ensaio de um cliente e você quer colocar as fotos dele na sua rede social, é muito importante que você fale com o seu cliente para que você explique o porquê das fotos dele aparecer na sua rede social, que é para te ajudar, que é para mostrar a qualidade das fotos que esse fotógrafo faz. E muitas vezes o cliente acaba não gostando, não quer aparecer, é um pouco mais tímido, e isso não tem problema, gente. O cliente está te pagando, ele tem esse direito. Então é muito importante que você tenha em contrato uma cláusula que permite o uso da imagem. Você pode colocar um tempo determinado, por exemplo, mas é importante que tenha, sim, autorização de uso de imagem e que você deixe isso claro com o seu cliente quando você for fazer ele assinar esse contrato. Então, caso o cliente opte, não tem problema, remova do contrato e faça assim a vontade do seu cliente. Às vezes você pensa assim, mas aí eu não vou ter foto para ficar divulgando. Gente, por isso que é muito importante você também fazer portfólios. Os portfólios servem para isso. Às vezes você oferece um ensaio de graça para um amigo, um familiar, ou então você contrata uma modelo para que ela seja fotografada e assim, dessa forma, você vai ter ali as suas fotos para usar de portfólio. E mesmo assim, gente, mesmo se você for contratar algum modelo, ou então chamar alguém, um amigo, um parente, para que seja modelo fotográfico para o seu portfólio, é importante que mesmo assim você tenha um contrato de autorização de uso de imagem, que isso vai proteger tanto o seu cliente como você. É importante para ele entender o que ele vai estar mostrando ali, o que pode aparecer. Por exemplo, tem contrato de uso de imagem que autoriza que a pessoa venda a fotografia daquela pessoa, e tem modelos de contrato que autorizam apenas você usar nas suas redes sociais, mas não permite que aquela foto seja vendida ou seja anunciada em outras mídias, vamos supor, sem ser redes sociais. Então é importante estar detalhado ali no contrato para você saber. E outras coisas muito importantes no contrato é a forma de pagamento, como que ela vai ser paga, o dia do evento, o seguro que o seu cliente vai ter caso você não compareça, ou o seguro que você vai ter caso o seu cliente não compareça. Então entenda, gente, é um mito achar que o contrato defende apenas uma das partes. O contrato serve para defender as duas partes e fazer que as duas partes se sintam seguras e sem problema nenhum em efetuar um ensaio com você. Então o contrato é o primeiro passo que é muito importante para que você não tenha problemas futuros. O segundo erro que é muito cometido por fotógrafos é não oferecer locações. Então você vai fazer um ensaio, o cliente contrata e o cliente às vezes ali tá perdido, nunca fez um ensaio, não sabe, tá tímido ainda. É a sua função como fotógrafo deixar o cliente tranquilo. Então às vezes você vai querer perguntar para o seu cliente, você tem algum lugar de preferência que você gostaria de fotografar? Tudo bem, eu acho que é importante fazer essa pergunta para o cliente, porque às vezes ele já teria algum lugar em mente. Mas é muito importante você oferecer lugares. Então assim, conversar com o cliente é importante para saber dos gostos. Então é uma pessoa que gosta de natureza, gosta de cachoeira, por exemplo. Vamos dar um exemplo aqui, um cliente que você queira fotografar em uma cachoeira. E o seu cliente não gosta de cachoeira. Você também não vai forçar ele a ir numa cachoeira só porque você tem esse lugar como um portfólio, ou então você queira oferecer porque acredita que vai ficar bonito. Então é interessante conversar, saber dos gostos dos clientes, das dores, para saber onde que você vai oferecer, e por isso que é importante você já ter uma gama de locações para você oferecer para o seu cliente e fazer ele se sentir à vontade. Às vezes é até interessante você ter esses lugares já como portfólio de ensaios já feitos e mostrar essas fotos para esse cliente. Olha, o tanto que esse lugar é legal, essa cachoeira é legal, uma foto urbana, a maneira que você preferir, mas é muito importante auxiliar e oferecer locações para os seus clientes. O terceiro erro que é muito cometido também pelos fotógrafos, principalmente iniciantes, é também não auxiliar nas roupas. Então, às vezes você vai fazer um ensaio do seu cliente e ele te pergunta
que roupa que eu uso? Você vai fazer um ensaio na natureza. Vamos supor que você vai fazer um ensaio no meio de uma plantação de trigo ali, bem bonita, aquela cor palha ali, e aí o seu cliente pergunta, que roupa que eu uso nesse ensaio? Aí você fala, pega uma roupa aí que você gosta, que você acha que fica bonita, tudo. E aí chega na hora do ensaio, o seu cliente tá lá com um casacão de pele, ou então um chapéu estranho, enfim. É muito importante que você auxilie, então, essa etapa de conversação do cliente com o fotógrafo é extremamente importante, mesmo que seja para um ensaio simples, para que você mostre a locação e com o seu cliente ajude a combinar na composição das roupas. E muitas vezes a paleta de cores também é importante. Então, se você está fotografando em um tom marrom, tenta descobrir quais são as cores que combinam com essa paleta de cores, porque às vezes você vai fotografar lá nesse ambiente lá, uma plantação de trigo, e a sua cliente usa um vestido rosa choque, pink, bem forte, e você olha aquilo no momento do ensaio, não vai ter como você trocar, não vai ter como você desfazer. Às vezes você vai ter que fazer edição de cor no Photoshop e aí o seu cliente já não gosta. Então é importante sim conversar sobre as vestimentas e levar roupas reservas caso a cliente não se sinta à vontade usando aquela roupa no lugar. Por mais que às vezes você venda uma troca de roupa, duas trocas de roupa, que tal fazer esse over delivery aí e autorizar o seu cliente a trocar mais uma peça de roupa que não estava dentro do contrato, permitir com que ele se sinta bem à vontade para que vocês façam um ensaio fluido. O quarto erro que é muito cometido é tratar todos os seus clientes da mesma maneira. Gente, esse é um erro que é muito importante você ficar atento para não cometer, porque às vezes você vai fotografar um cliente e você nota que ela ficou bem à vontade, bem tranquila, não teve nenhuma restrição, posou muito bem, fotografou muito bem, e assim você pega uma sequência de 3 modelos que se destacaram, fizeram poses legais, não ficaram intimidadas com a câmera, não ficaram com vergonha, e aí chegou uma quarta cliente e você acredita que vai ser igual, acredita que ela não vai ter medo da câmera, vai saber posar sem problema nenhum, e isso é um erro cometido por muitos fotógrafos. Então, saber conhecer o seu cliente, saber das dores dele, perguntar, você já fez ensaios fotográficos, muito importante, gente, perguntar para o seu cliente por que ele está fazendo aquele ensaio fotográfico. Gente, um dos motivos que as mulheres mais fazem ensaios fotográficos, principalmente ensaios simples, sozinhas, né, sem um casal, é pelo fato de autoestima. Às vezes aquela pessoa não está se sentindo bem, ou ela está querendo fazer um aniversário e ela quer se sentir bem com aquela evolução na vida dela, com aquela mudança de etapa na vida dela, e muitas vezes essa cliente não se sente bem, não tem uma autoestima elevada, e é a sua função como fotógrafo ajudar ela a perder esse medo, a perder essa vergonha. E aí, se você tratar ela como os seus últimos clientes que foram bem, souberam pousar, é um erro que você vai cometer e você vai fazer essa cliente traumatizar às vezes de fazer um ensaio fotográfico, que ela inclusive pode não voltar a fazer e muito menos te recomendar para outras pessoas. Então a ideia é conversar com o seu cliente, deixar à vontade, saber dos gostos, brincar, se divertir, deixar essa pessoa realmente à vontade e principalmente ajudar ela nas poses. E esse é o quinto erro a ser evitado, gente, ter um guia de poses. Tem muito fotógrafo que chega no momento do ensaio, congela, não sabe onde põe o braço, a perna, fica de lado, de frente. Então ter um guia de bolso ali, um guia na memória, no celular. Gente, hoje a gente tem recursos maravilhosos que a gente pode estar vendo poses, diversas poses para clientes tímidos, clientes alegres, felizes, clientes exaltados. A gente tem um leque de poses muito legais para você estar vendo, poses criativas, poses mais intimistas, mais sérias, e isso daí tá aqui, ó, na palma da sua mão. Você pode pegar o seu celular e salvar algumas poses. Você pode entrar no Pinterest, por exemplo, salvar algumas poses de ensaio lá, ou então comprar um e-book de algum fotógrafo com poses para que você leve no ensaio. E caso você já tenha um pouquinho de experiência, saber ali direcionar a sua modelo. Então esse quarto erro ali de tratar todos os clientes da mesma forma casa com o quinto, de saber direcionar e pousar a sua cliente. Então às vezes seu cliente é tímido, não sabe, que tal começar com poses em que ela fica mais fechadinha, então põe ela sentada com o braço assim, e aí dessa forma você vai fazendo ela se soltando, faz uma pose andando, uma pose jogando o cabelo. Então você vai fazendo a sua cliente se soltando para que ela fique à vontade, e aí inclusive você vai ver que o ensaio vai desenrolar tão bem que até uma pessoa tímida vai começar a oferecer poses, fazer poses, botar um sorriso na cara que às vezes ela estava tendo dificuldade. Então você vai ver o tanto que o ensaio fica mais fluido. Então tem um guia de poses que vai ser essencial. Olha, e uma dica interessante, se você não tem muitos recursos ou não quer ficar toda hora abrindo o celular e vendo poses e não sabe como fazer isso, que vai uma dica bem legal. Salve 3 poses coringas na sua mente, 3 poses, apenas 3 poses, vai na hora do momento do ensaio, pega a primeira pose e tenta desenrolar desta pose. Então, se você, por exemplo, tem uma pose que você salvou que a cliente põe as mãos assim,
E ela deixa aqui as mãos. Que tal trocar essa pose por simplesmente colocar a mão atrás do cabelo, ou virar de lado, ou trocar os braços? Então assim, tenta manipular essa pose que você colocou na cabeça na hora do ensaio mesmo. Então tenta brincar, olha, que tal você colocar a mão de cá? Vamos ver como é que fica com a mão de cá. E aí você depois pega a segunda pose, tenta desenrolar a segunda pose, pega a terceira pose, tenta desenrolar a terceira pose, e você vai ver que você teve uma gama de poses gigantesca, uma gama de variedades, apenas por ter decorado 3 poses na sua cabeça. Então é tão simples quanto você parece. Tenta fazer esse exercício, depois você me conta, deixa um comentário aqui se você já testou esse método e se ele funcionou, que eu acredito que muita gente não sabia dessa e vai usar no próximo ensaio. Então é isso, gente. Esses foram 5 erros que você pode evitar, principalmente se você estiver começando. São erros simples, você viu tanto que são erros simples de ser evitado. Às vezes a gente pensa que vai ser um bicho de 7 cabeças corrigir esses erros. Ah, deixa para fazer um ensaio na hora, deixa para cliente escolher a roupa, deixa para cliente escolher a locação, não precisa de contrato. São erros a ser evitados que vão te evitar uma dor de cabeça assim gigantesca, vai te trazer uma boa experiência com o ensaio com a sua cliente, vai fazer a sua cliente te recomendar, te escolher a meio a outros fotógrafos e com certeza vai só trazer resultados positivos para você. Pode testar que eu garanto que vai funcionar. E se você curtiu esse vídeo, clica aqui embaixo em gostei, já se inscreve também no canal, clica no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos toda semana aqui no canal, prontinhos para ajudar vocês. E qualquer dúvida, deixa um comentário aqui embaixo que eu tô prontíssimo para ajudar a responder vocês. E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!